Dia 19 de fevereiro, esse é o estudo do encontro 22. Nós vamos começar um novo livro, seguindo na trilogia que nós fizemos, a trilogia Os Filhos da Luz, do médium Robson Pinheiro, pelo Espírito Ângelo Inácio. Lembrando que nós fizemos o primeiro livro, Cidade dos Espíritos, depois fizemos o segundo livro, Os Guardiões, e agora vamos começar o terceiro livro, que se chama Os Imortais. Esse livro, diferente dos outros, os outros eles são mais descritivos, descritivos, informativos. Esse livro ele tem uma carga analítica maior, ele tem mais, ele tem um grande conteúdo de análise. Inclusive é falado na própria introdução do livro. Fala, olha, esse livro é diferente dos outros. As pessoas que estão acostumadas à ação, e eu já descrevi as cenas que o Ângelo Inácio descreve como filmes pop, né? Faço essa comparação. Ele fala no começo, olha, as pessoas podem achar esse livro mais devagar e realmente tem menos ação, mas tem ação também, não é que não tem. Sim, tem. Ainda tem ação. E a divisão que eu vou fazer para apresentar esse livro também, como os outros, são 3 sessões, 3 aulas. Essa primeira aula eu vou tratar da parte mais analítica, que são análises feitas em relação a, digamos, uma fotografia da relação entre o movimento espírita e os seus médiuns, e os seus mentores. Ele é um livro voltado, principalmente essas 2 partes, ele é voltado muito para o movimento espírita. Ele fala de espiritismo, diferente dos outros que falavam de Umbanda, também falavam de Candomblé. Esse fala apenas de espiritismo, mas voltado sempre para essa relação mentor e médium. Então a primeira aula é uma aula que ele apresenta o quadro, uma fotografia do movimento espírita em relação à relação com a mediunidade. A segunda sessão, que será a próxima aula da primeira depois do carnaval, ele apresenta um caso, que é um caso que também vai falar de relação entre mediunidade e mentores. E a forma como apresenta lembra um pouco os livros do André Luiz, como se fosse um caso com começo, meio e fim. Só que diferente do como o André Luiz apresentava nos livros dele, que apresentava às vezes em um capítulo, em 2 capítulos, ou em vários capítulos, mas de uma forma sequencial, aqui está misturado no meio do livro. Então, os pedaços estão soltos em várias partes do livro e às vezes em ordem não cronológica. Eu vou tentar apresentar numa ordem cronológica. E a terceira parte vai ser a parte da ação, de fato, os vários momentos de ação que o livro apresenta, e com isso eu vou encerrar esse livro na terceira parte. Em termos de tamanho de aula, de coisas para apresentar, esse é o que tem a menor parte. A parte 2, que conta o caso, é a parte mais extensa, e a terceira também é um pouco maior que esse, mas menor que a aula que contém o caso. Feita essa introdução, podemos começar a falar do livro propriamente dito. E diferente dos outros livros, eu vou iniciar esse livro, como não fiz com os outros, esse eu vou iniciar do começo, porque os outros eu começava do meio, puxava do capítulo que eu achava que fazia mais sentido, mas esse eu vou começar do início do livro, que ele começa com uma reunião de imortais e guardiões realizada na cidade dos Guardiões. E nessa aula os imortais eles estão apresentando para aquele corpo dos Guardiões uma proposta de estudos. E qual é essa proposta? É observar no movimento espírita a relação entre médiuns e mentores.
Principalmente, o que eles querem apresentar dessa relação? A forma como os médiuns veem os mentores. Então, ele não entra na parte técnica da mediunidade, como nós estudamos um pouco nas últimas 2 aulas. Ele vai ver diretamente como é que a relação entre médiuns e mentores está sendo encarada no meio espírita. E a primeira observação que os imortais fazem é, olha, quem faz inclusive é o Joseph Weber, que é um dos imortais que apareceu em outros livros já, né? E vai aparecer bastante nesse. Ele fala, olha, no meio espírita, a maioria das pessoas acha que os mentores são seres já resolvidos, espiritualizados, são seres que sabem tudo, né? E ele até fala, olha, o que se coloca no movimento, né, no meio espírita, é que os mentores são espíritos perfeitos, já, que eles não são sujeitos a erros, que eles têm todo o conhecimento, que eles estão numa elevação muito maior do que efetivamente a realidade deles. E eles complementam, falam, olha, os mentores não sabem tudo, né? O mentor, assim como a gente, né, assim como nós encarnados, eles dependem de estudos, de pesquisas, eles fazem testes na própria relação, porque eles estão aprendendo também, eles não têm certeza do que eles propõem vai dar certo, eles fazem experimentos também, né? E isso também é parte do conhecimento deles. Eles fazem isso também para evoluir, para adquirir conhecimento e avançar. Um parênteses, é aí que é a genialidade da ideia do cavalo, né? Se você pensar o cavalo de corrida, tem o cavalo que vai pular o obstáculo, tem o processo de domar o cavalo, ensiná-lo, educá-lo, criar o vínculo, né, entre o jockey e o cavalo. É realmente genial, né? A ideia do cavalo E nesse processo o jockey cai também, né? Nossa. Tem cavalo mais arredio, né? Cavalo mais manso. É isso que ele fala. Tem muitos erros acontecem. Nesse processo de aprendizado também dos espíritos acontecem muitos erros. Muitas coisas que eles acham que daria certo, não dão. E ele acrescenta que, assim como foi falado na parte, né, que às vezes o médium se acha melhor do que os outros por ter essa possibilidade de ter informações dos espíritos, de se comunicar com os espíritos ou de ser intermediário dos espíritos. Não só os médiuns acreditam nisso, como às vezes as pessoas que lidam com o médium acreditam que aquele médium, por ter esse dom, ele está num estágio de perfeição também. Então ele idealiza não só o mentor, como idealiza o próprio médium, e também cria uma distorção na própria vivência daquela comunidade. Existem reforços externos também nisso, né? Então, isso vem da comunidade, dependendo da formação moral do médium, se ele tem, né, essas fraquezas na psique, que ele precisa desse crédito, dessa autoafirmação, desse carinho, é fácil distorcer. Às vezes o que ele quer também, e vai ser o caso que vamos apresentar vai ser o caso que nós vamos apresentar na próxima aula, que é um caso que não só a vontade do reforço, mas também o próprio desejo de ser uma figura eminente, conhecida, prestigiada, que vai conduzir a relação que ele tem com seus mentores. E aí o Joseph Weber faz um parênteses, fala assim: além de todas essas distorções baseadas no ideal de perfeição, que acontece muitas vezes no movimento espírita, do ideal de santidade, você encontra uma resistência grande a novas ideias, né? Você não só não aceita as novas ideias, como há uma rejeição às pessoas que aparecem com novas ideias. Elas são pouco acolhidas. E ele fala, isso de acolher mal as pessoas que
apresentam novidades, chega a ser até uma falta de caridade. Você dá esse tratamento diferenciado e negativo ao novo. E ao longo da reunião, depois que o Joseph Leber apresentou, o pai João colocou algumas observações também. Ele fala, olha, e tem mais, né? A partir do momento que você acredita que o seu mentor é perfeito, né, as mensagens que aquele mentor vão transmitir pelo médium, o médium acredita que precisa corresponder a essa santidade. Tem que ser a mensagem de um santo. Então eu falo que muitas vezes acontece uma alteração do conteúdo da mensagem para corresponder a essa imagem de perfeição que o médium tem do mentor. Então, algumas mensagens acabam sendo alteradas e outras são até forjadas. Não tem mensagem nenhuma, mas o médium está criando uma mensagem para parecer aquele mentor santo que ele tem, que estaria por trás dele. E isso cria uma onda de superficialidade no movimento espírita. Fala que tem muitas mensagens que elas são superficiais, porque para criar toda a pompa, se você espremer, ali acaba não saindo nada. Só que essas mensagens que não tem conteúdo, elas acabam sendo aceitas porque atualmente no movimento tem pouca análise do que se passa. As pessoas recebem as mensagens de uma forma crítica, sem analisar se aquela mensagem é válida, se tem conteúdo, se tem como realmente uma verdade absoluta. Como uma verdade absoluta. Não, e aquela coisa, parece que é como aquela coisa, qualquer coisa que sair da boca daquele mentor é ouro, né? E não necessariamente saiu direto da boca do mentor e não necessariamente, né, é ouro, né? Às vezes pode ser algo sem um conteúdo, né, que você espreme, mas não sai nada. E aí o pai João faz um outro comentário, e é interessante porque é outra coisa que foi falada no Evangelho. Ele fala que pela formação do Brasil, o Brasil tem uma característica de país místico. Então, além de você idealizar o mentor, a maioria das pessoas, digamos, o brasileiro médio, quando ele vai à casa espírita, ele tem uma expectativa de que os problemas dele serão resolvidos. Né? Ele até faz a expressão, a ideia de que Deus ajuda. Então, além de você ter essa visão idealizada do mentor, as pessoas, elas reforçam isso pela própria maneira como elas procuram aquele centro. Motivo pelo qual elas vão até lá, né? Exatamente, elas vão querendo a solução dos problemas, querendo, você vai fazer XYZ que vai resolver a sua vida. Sua vida vai melhorar a partir disso. Acho que foi o Carlos Drummond imortalizou essa ideia, esse misticismo um pouco utilitarista, né, do brasileiro, naquele poema, agora eu não lembro se é Procissão ou Maria, em que ele vai mostrando assim, as pessoas vão andando pela ladeira e aí o ladrão vai pedindo, né, para poder roubar, o outro vai pedindo para ficar com a mulher do próximo, um monte de coisa que moralmente é reprovável, mas como eles estão pedindo para Deus, Deus pode tudo, né, parece que aquilo ganhou um verniz de correção. Ele imortalizou, depois eu mando para você esse poema, ele é genial, assim. Como Jesus vira um mercador de milagres, assim, né? Justamente ele não é. E em sequência ele aborda uma outra questão que acontece em casas espíritas, que ele fala, olha, muitas vezes em casas espíritas acontece uma competição de médiums. Rita. Então ele fala, olha, fica ligada, né? Ele fala, olha, dificilmente você vê hoje em dia os médios se unindo para fazer trabalhos complementares. Então, geralmente você tem uma competição para tamo junto. Uma competição para ver quem é melhor, para quem faz o trabalho, e até tem uma ideia de que não tem eles evitam se expor.
entre eles, né? Porque tem um medo de ser criticado, de ser questionado e uma vontade de ter razão, de ter a última palavra. Então, tem um clima que não é um clima cooperativo, né? Um clima de competitivo. E nessa ideia de clima de competição, você também procura combater aqueles que pensam diferente de você. E geralmente, como é que você combate aquele que apresenta uma ideia diferente? Você combate apontando. Ele está obsediado. Esse cara está mal assistido. Assim. Eu falo, qual o retrato que tem nesse ambiente competitivo? Isso raramente acontece, né? Ainda bem. É fotografia. Vou falar fotografia. Fotografia é essa. Com isso você tem. Parece aquelas fotografias que não tem o rosto, né? Deixa o buraco e você vai lá e põe o rosto assim, por trás, né? Aquele placar assim. É só a função, né? É só a cena e você vai lá e preenche os rostos. E aí ele fala, e qual o cenário que tem no centro com isso? Baixa união, baixo companheirismo. Você não tem nenhum dos dois, você não tem um clima fraterno dentro desse ambiente competitivo. Baixa vibração. Baixa vibração. Mas aí, Paulo, vou levantar um questionamento. Eu não sei, obviamente, talvez não seja o tema do livro, mas existe um equilíbrio que eu acho que é bem delicado aí, que é como que você averigua a autenticidade da mensagem. Isso não é feito sem uma análise crítica das outras pessoas. E como que você faz isso sem gerar a ruptura? Vai, inevitavelmente, bater na questão do ego, né? Mas dado que isso está posto, que o médium está sujeito a essas questões de ego, como que você faz para manter a união com crítica? Isso é interessante. O livro não trata disso. Mas eu acho que você tem Essa é uma pergunta. Tem formas de trabalhar em que você não partilha de um princípio de uma verdade absoluta. Na verdade, não é considerar que está certo ou errado, mas você considerar que não tem uma verdade absoluta, um dono da verdade, e a partir disso você colocar para uma comissão, se for uma comissão, e a própria comissão retornar para quem coloca essa mensagem de uma forma fraterna e utilizando mecanismos como, por exemplo, da comunicação não violenta. Pode pegar um exemplo mais... Não, acho que tá legal. Só vou aprofundar o exemplo. Sim. Suponha que eu seja um médium e aí eu recebi uma mensagem. Aquela mensagem é linda, maravilhosa. Aí a Miriam vem aqui e fala assim: André, mas essa mensagem tá esquisita. Isso requeriria da parte do médium uma humildade e um autocontrole, a tal ponto de dizer assim: não, é verdade, nós estamos sujeitos a interferir na mensagem e estamos sujeitos a tomar gato por lebre, achando que eu estou emitindo a mensagem de alguém, de um mentor, né, que está bem intencionado por um espírito brincalhão. Esse seria o ideal, né? O espírito fala, não, realmente vamos manter a vigilância, tá. Mas aí como é que fica a questão da convicção? É interessante, eu acho que a própria forma como você apresenta a dúvida é que direcionaria a forma como você trata, a forma como você avalia. Se você falar simplesmente que a mensagem está esquisita, parece um julgamento muito frio. Mas se você pegar, por exemplo, olha, quando essa mensagem fala esse trecho aqui, não me senti confortável, me senti confiante que por exemplo, um espírito teria necessidade de passar esse trecho. Uhum. Em vez de ser uma coisa, um julgamento frontal, como falar, isso está errado, isso está esquisito, você apresentar a sua dúvida em relação àquilo de uma forma mais fraterna e mais construtiva, em vez de você fazer uma oposição.
direto. Eu enxergaria dessa forma. Eu só quis registrar aqui na aula a dificuldade que é, né, para você manter a união, né, dentro de seres tão imperfeitos, né, sujeitos a todas essas tentações, ainda mais no cargo da mediunidade, né, pensando assim, o uso da mediunidade, que realmente não surpreende que seja mais regra a desunião, né, do que a união. De tão delicado que é o equilíbrio com tantas dimensões, né, da psique humana, mesmo das questões de coexistência humana que estão envolvidas, né? E aí, mas para você chegar nesse nível de colocar as coisas de uma forma fraterna, passa por onde? Pelo autoconhecimento. Aí volta para aquela questão que a gente vai estar permeando em vários momentos, né? O autoconhecimento para saber se colocar, para saber o porquê que aquilo te afeta, quais sentimentos que causam você, e saber expressar isso de uma forma honesta, mas não violenta. Que inclusive, fazendo o gancho e voltando pro texto, por que o livro coloca essa fotografia, que é o que ele diz logo em seguida, depois de fazer todas essas pontuações sobre o movimento espírita, e falando, mas por que a gente está falando isso? Por que o alerta? Assim, porque para lidar com o reino das sombras, para lidar com esse tipo de espírito, é preciso que nós e que as pessoas que trabalham nisso, encarnadas também, reconheçam as próprias sombras interiores e saibam lidar com elas. Ou seja, acho que tá bom por hoje. Complicado, hein? Voltamos ao... Acho que deu já, né? Voltamos à questão do autoconhecimento. Ele fala, inclusive, estou falando isso porque vocês precisam se conhecer e trabalhar com isso para dar esse passo adiante. E aí eles fazem, ao longo da reunião, há 2 comentários que eles fazem em relação ao espiritismo, para encerrar esse primeiro bloco. Essa aula também ela tem 3 blocos. Um comentário do Ranieri, ele fala que por alguma razão que não acrescenta muito ao movimento, as pessoas no espiritismo parecem que têm uma compulsão em identificar quem foi quem em outra encarnação, quem é a reencarnação de Napoleão. Vixe. Acho que deve ter tido mais espírita que foi Napoleão. Até hoje Inácio, vocês já... Napoleão está sempre reencarnando. Até hoje Napoleão... Inácio, vocês já andaram pesquisando aqui. Acho que Napoleão, Joana d'Arc e Maria de... Como é que não é? Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá, esses 3 aqui já... Mas movimento, muita gente procurando saber quem foi Kardec depois, coisas por diante. Esse é bem vivo. E ele fala que tem uma coisa, ele faz um comentário de movimentos espíritas atuais que particularmente eu não reparei, mas que imagino que seja verdade. Que fala que atualmente, quando tem um orador em eventos espiritualistas, quando você vai apresentar, a primeira coisa que destaca nele é a profissão que ele exerce na Terra. E o Ângelo Inácio fala, mas o que tem a ver? Né? O que tem a ver isso? Isso fecha o primeiro bloco de situações de apresentação, que é o que está no começo do livro. O segundo bloco é o momento que os guardiões vão encontrar o Raul. Raul, aquele médium que está encarnado, mas que aparece em vários momentos, em várias, várias aventuras, né? Que o livro descarta, que o livro apresenta, toda essa série apresenta em lidando com o reino das sombras. Mas eles vão, a primeira vez em toda a série que aparece a vida do Raul, a vida encarnada dele, e eles estão se encaminhando para encontrar. O Raul está numa reunião como a nossa, assim, na casa dele. Ele tem uma certa ligação com o movimento espírita, mas não uma ligação com os centros. Ele faz reuniões na casa dele, como a gente está aqui.
Só que quando ele tá na reunião, ele tá preocupado com um amigo dele, pensando que o amigo tá meio sem rumo, ele pede para a espiritualidade uma ajuda a esse amigo. E aí os guardiões já captam essa ideia e vão atrás do amigo. Então, os espíritos que estão são 3, é o Joseph Gleber, o Jamar e o espírito e o espírito que estava em treinamento, um espírito novato que está em treinamento com os guardiões, início de treinamento. E é interessante que eles chegam, o cenário que eles vão é uma cidade, é descrito como uma cidade do interior do sudeste, dessas que tem rodeio. E o amigo do Raul está no rodeio, né? Então ele está falando, ele está preocupado com o amigo, está meio perdido, e eles fazem aquela descrição do rodeio como um centro de foco espiritual, as pessoas rezando, sem bebida. Totalmente. Aquela cara de balada, né? Balada. E rodeio, na verdade, é a grande balada do interior. Balada, Então, muita bebida, música alta, drogas, luxúria, sexo. E o amigo dele lá meio perdido. Só que os guardiões, eles conseguem sugerir para esse amigo, lá numa brecha que ele tá meio captando tudo, tá no ambiente, tá meio confuso, eles conseguem sugerir que ele saia daquele ambiente ali, né? Aí conseguem passar a ideia, ele capta e sai do rodeio, assim. Só que como ele tava meio perturbado, a única coisa que ele consegue captar é para sair. Aí quando ele sai, ele tem uma queda de pressão, desmaia, mas aí ele já está mais ou menos perto de alguém para socorrer. Aí os guardiões falavam: não, já fizemos nossa parte, já tiramos ele dali, vamos para a reunião que a gente tem que ir lá para lá, né? Então foi só para dar a sugestão para tirar ele, já que pediu ajuda, pediu socorro, fizeram o socorro. E a partir do socorro médico ele já poderia ser encaminhado melhor. Seria melhor de onde ele estava lá. E é interessante quando eles chegam na reunião do Raul, tem um espírito vampiresco, né? Um típico vampiro tentando invadir a reunião, mas não consegue, porque a reunião tem a sua proteção, tem o seu Exu lá fazendo a guarda do ambiente. Mas o vampiro estava tentando ali. Só que quando esses guardiões chegam, né, pela luminosidade, eles tem um imortal no meio, que é o Joseph Gleber, só pela luminosidade eles já afastam o vampiro. Só que o que acontece nesse momento? Esse espírito que está em treinamento, né, que ele tem digamos, a última encarnação dele era uma encarnação no meio espírita. Ele olha para o espírito e ele considera que é um espírito necessitado que precisaria ser doutrinado. No caso, vampiro. No caso, vampiro. Aí ele chega, né, para o vampiro com muita boa vontade, tentando falar, para conversar, falar de Jesus, falar de amor, de perdão. Só que o vampiro, no caso, era um espírito que não está nessa mesma classe que era possível ser doutrinado. Então, até para mostrar que esse espírito ele tinha já a condição de ser um anjo da guarda, né? um mentor familiar de um médium, mas ele não tinha muito conhecimento das classes de espíritos que havia no Reino das Sombras. Então ele chega para conversar com o vampiro como se fosse um espírito brincalhão, assim, né? E não dá outra. Quando ele chega perto do vampiro, o vampiro já gruda nele. Já percebeu que ele era um tanto, que ele não tinha esse conhecimento, que ele era imaturo. Ele já gruda nele, o espírito toma um susto, já entra no meio, já afasta, e aí já fica de lição. Fala: olha, esse tipo de espírito não dá para você fazer essa abordagem, não dá. Enfim, lição aprendida, eles vão, que na verdade eles estão ali para chamar o Raul para
que eles precisam do Raul para suas atividades que são tratadas mais para frente. Isso já é da parte 3 da aula. Só um comentário antes de você avançar. Algumas vezes que a gente já foi em alguns centros que lidam com energias mais densas, eu lembro as primeiras vezes que a gente ainda muito novinho, não conhecia, aliás, conhecia bem menos, não que a gente conheça algo agora, mas eu lembro que o pessoal do grupo, né, a gente ficava às vezes um pouco chocado com a dureza das palavras que os mentores ou mesmo ali os guardiões usavam, né, com alguns espíritos assim, eram mais duros, mais firmes, né? E aí, certa feita lá, a gente meio que julgou, né? Aí veio, agora eu não lembro qual era o ranking desse espírito, e falou assim: filho, aqui não é onde vocês vão, aqui a gente lida com gente que é um pouquinho mais difícil, né? Então, se a gente chegar cheio de docinho e carinho pra cá, ele não só não acontece, como o trabalho sai o tiro sai pela culatra, né? E às vezes falta, né, esse entendimento, acho que pro espírita mesmo, né, treinado ali só nos livros do Kardec, que não tem essa experiência mais diversificada, de entender que existem muito mais graus de densidade ali, de energia do que a gente aprende estudando, né? Coisa que você tem que fazer no dia a dia, né? Por isso que não basta só você ler, né, e você tá pronto e lá, você tem que treinar, tem que passar todo um processo de treinamento e de amadurecimento mesmo dessa energia. Não cai preso. Um desenvolvimento também para eles. Acho que esses livros eles são ricos mesmo a outra trilogia, né? Sim. Do Legião, então ele vai mostrando que a densidade dessas forças elas são muito variáveis. Totalmente. Muito legal. Tem uma nota interessante quando eles vão buscar o Raul, que o Raul se desdobra. Precisamos de você, não sei o que. Eu falo, não, peraí que eu tenho que ir no banheiro. Como assim? Não, você sabe lá, vocês vão demorar muito, o meu corpo pode precisar. Aí ele faz os guardas esperar, volta pro corpo, vai no banheiro, ainda faz um lanche na geladeira. Fala, mas você tá comendo? Não, vocês podem demorar muito. Isso lembra o que você falou na última reunião, né? Que a entidade tem esse poder de basicamente paralisar, né, a fisiologia, né? Mas o Raul, pelo jeito, ele era um pouquinho mais ele é um cavalo teimoso. Rebeldezinho mesmo. Conhecimento serve para isso. E o terceiro bloco é outra reunião, que não está no começo, está mais pro meio do livro, mas essa reunião aconteceu na base lunar dos guardiões, lá do culto da lua, e eles estavam analisando uma base de dados que eles têm de possíveis agentes encarnados, que eles chamam. E aí não só médiuns espíritas, mas médiuns espalhados pelo mundo todo que tem essa possibilidade de ajudar com o trabalho dos guardiões. Eles estavam precisando de ectoplasma. Explicarei por que eles estavam precisando de ectoplasma na sequência do livro, em outras aulas. Mas eles estavam analisando a base, e a base dele, segundo o livro, tinha 100 mil nomes ali, tem 100 mil encarnados que eles estavam analisando as possibilidades. Enquanto eles analisavam, eles faziam alguns comentários, né? E dentre esses comentários eles falaram, olha, os espiritualistas atualmente, eles não estão atentos para as possibilidades modernas de obsessão, que eles chamam, né? Que eles falam de obsessão por tecnomagia. E um caso de obsessão por tecnomagia vai ser tratado na próxima aula. Vai explicar exatamente o que acontece e o que seria um exemplo dessa tecnomagia. E eles falam, olha, são obsessões resultantes de uma aliança entre os senhores da escuridão e os cientistas, também cientistas voltados para
para esse tipo de trabalho. Mas eram duas classes de espíritos diferentes, né? Os senhores da escuridão seriam os magos negros e cientistas que trabalhavam separado, mas que em alguns casos já começam a trabalhar em conjunto e criar formas avançadas de obsessão. Mas esses cientistas são encarnados ou desencarnados? Desencarnados. Todos das cidades deles, das cidades Tá. do submundo Mas deles. eles interferem nos encarnados também. Interferem nos encarnados e vamos mostrar. Esse livro fala várias coisas que são feitas desse lado. Assim, Tá. né? Tanto da próxima aula como da aula seguinte. É bem interessante. A parte de ação, a parte mais de ação, fala disso também. E aí é o que eles comentam. Eles não só não estão preparados, como muitas vezes no movimento espírita, eles confiam cegamente na capacidade dos mentores. Aquela ideia do mentor idealizado como um santo, como um espírito de luz e altamente desenvolvido. Eles falam, só que esses mentores, muitas vezes, eles não passam de espíritos familiares. Né? Simplesmente espíritos familiares conviveram com com aquele médium em outras encarnações, em outras vidas, como foi explicado na semana passada, né? Que até quando a Rita comentou, até falei, isso volta na semana que vem. Esse tema volta porque no livro fala exatamente isso, que muitas vezes os mentores são simplesmente espíritos familiares. Isso também é apresentado exemplo na sequência do livro que eu vou tratar depois do carnaval. E ele até fala como exemplo, fala, olha, inclusive isso está no livro dos espíritos, está descrito textualmente, que muitas vezes o anjo da guarda é um espírito familiar que conviveu com você numa outra vida. E que no caso desses espíritos familiares, eles não possuem nem conhecimento, nem habilidade com esses espíritos especializados das sombras, como um vampiro. E aí pode acontecer o que aconteceu na outra cena, né? Quando o vampiro estava tentando invadir e o espírito foi lá doutrinar e quase foi atacado, quase foi sugado nas suas energias. Isso parece muito algo que eu faria. Fora que esse novinho até levado umas cacetadas, né? Uma arrogância, só assim, chega não, com a palavra eu consigo. Ele já tinha levado umas cacetadas. Já. E tem uma questão que é complicada, que às vezes esses mesmos espíritas que ignoram as obsessões complexas, que confiam cegamente nos mentores, eles trabalham em reuniões mediúnicas onde casos de obsessão complexa são levados para ser tratados. Então, às vezes você tem lá gente que não tem o conhecimento e não está preparada para tratar de problemas que vão até ele. Né? Tem esses problemas. E por fim, o último ponto que eles falam em relação a idealizar os mentores, ele fala que nos espíritas, como muitos têm vivências anteriores dentro da Igreja Católica, ele fala que o efeito desse tratamento de idealização dos mentores é o mesmo que você teria um católico idealizando um santo. Então o mentor para ele é como se fosse um santo da Igreja Católica. E um exemplo fala assim, olha, não precisa ir muito longe. Olha só a forma como o Espiritismo fala do Chico Xavier hoje, depois que ele desencarnou. Fala, olha, que todo o movimento trata o Chico como santo. Santidade. E eles encerraria com um comentário que eles fizeram. Pode falar. Não, até tanto que tem uma briga pela apropriação do canal mediúnico com o Chico, né? Quem é efetivamente o médium que vai transmitir a mensagem do Chico? Daí é uma briga, assim, que envolve muitos egos dentro da muitas federação. vaidades, Nossa. né? Negócio totalmente... Não, aí falam que é mentira. Da proposta, aí né? de repente um médium se desviou e não é mais ele, porque esse médium não é do grupo do outro, que é na verdade o real, o autêntico transmissor da ideia do Chico. Que está mal assessorado. E assim vai, né? Todo tipo de calúnia. Por isso eu acho que vai ser interessante quando a gente fizer
aquele encontro sobre aquele capítulo do Jonathan Haidt da Mente Moralista, sobre a evolução da violência na humanidade. E um elemento fundamental para a formação, inclusive desenvolvimento do tamanho do cérebro, é a fofoca. E a fofoca ela é um instrumento que serve para manter os membros de uma comunidade dentro dos padrões de comportamento requeridos pelo grupo. Então a fofoca é uma maneira de você criar o que eles chamam do embaraço, né, da vergonha. E a vergonha faz com que o sujeito, pela rejeição, pela marginalização, se conforme ao padrão, né, às regras de comportamento do grupo. E aí ele mostra, assim, obviamente, é uma versão minimalista da história, um capítulo, mas ele coloca como eixo central a questão da fofoca, da maledicência. A fofoca faz que as pessoas se conformem, né? Elas se enquadrem. Se disciplina, né? Você fica com medo de ser rejeitado, de não receber prestígio, né? E aí, para encerrar, eu termino com um comentário do livro que eles falam que se dependesse só dos espíritas, a renovação da Terra levaria mais tempo. Muito bom. Esse é o... Excelente, Paulo. Muito E assim Excelente, encerramos Paulo. esta sessão. A próxima, Fortes Emoções.